Então, Mateus capítulo 16. O versículo 19 diz assim: E eu te darei as chaves dos reinos, ou do reino dos céus, perdão, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Pare aí. Por enquanto é só esse versículo e preste atenção no que Deus vai te dar nesta noite. Entenda bem, quando o Senhor Jesus, ou quando Pedro teve a revelação que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre a revelação da palavra que Pedro teve. Que revelação foi essa? Que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então, sobre esta revelação, o Senhor edificaria a igreja, sobre Ele próprio, sobre a palavra, que é o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus diz, no versículo 19, e eu te darei as chaves, não é a chave, as chaves do reino dos céus. Então quer dizer que o reino dos céus tem muitas portas, e que isso significa que o Senhor Jesus, Ele te dá uma chave. Que chave é essa? A chave é a palavra de Deus. Quando o Senhor revela a palavra em seu coração, essa é a chave que você precisa para abrir aquela porta que você está necessitando, ou para fechar aquela porta que está te prejudicando. Então, Ele dá a revelação da palavra, Ele dá o entendimento, Ele dá a palavra para você. Essa palavra, se você compreender, se você tiver o entendimento, dizer: não, Deus falou comigo, essa é a chave que Deus te dá, para você ou fechar aquela porta, ou abrir a porta que você está precisando. Por exemplo, você precisa de uma porta aberta na sua vida, para a sua saúde. Deus dá a revelação e diz como você deve fazer, como você deve usar aquela chave. Entenda bem um negócio: toda chave, ela tem um segredo, ela não abre outro cadeado, a não ser que seja a chave ninja. A chave ninja quem faz, quem dá é o Satanás. Como assim? O Satanás, irmão, ele mostra coisas bem fáceis, mas na verdade, irmãos, por trás está a destruição, está a morte. Mas o Senhor Jesus, Ele dá a chave, Ele dá a palavra. Quando você recebe essa palavra que Ele lhe dá, você abrir a porta, você vai sair de um ambiente e vai entrar em outro. Seja um ambiente de perda, de derrota, de doença, de mal, de miséria, você vai entrar num ambiente diferente. Seja num ambiente aí que está prejudicando você, você vai entrar em outro ambiente. Então, para que a pessoa passe de um lugar, para que Deus mude você de ambiente, você tem que abrir a porta. Ele te dá a chave, você abre a porta, e aí Ele te ajuda a chegar aonde você deve chegar. Amém? Veja o que a palavra de Deus diz: e eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Do reino dos céus. E tudo que você trancar, ligar na terra, é ligado no céu. Tudo que você trancar aqui é trancado no céu. E tudo que você desligar ou ligar, é ligado no céu. Quer dizer, tudo que você abrir vai ser aberto lá também, mas com a chave que Deus lhe der. Eu sempre ensino as ovelhas do Senhor, que Ele colocou na minha mão, o seguinte: existem frasezinhas que até parece que melhora, que até parece que anima, mas não muda a vida de ninguém. Existem frases, existem palavras que alguns, se dizendo sábio, diz que não muda a vida. O que muda a vida é a palavra de Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa é uma chave para que você seja livre. Essa é a chave. O Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor disse: isso é uma revelação. É sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre essa revelação. E eu também te digo que tu és Pedro,
e eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que tu ligares na terra é ligado no céu, tudo que tu desligares na terra é desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? Contra ela quem? Contra a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Sim ou não? Você é a igreja do Senhor. Então o inferno não pode prevalecer contra você. Por quê? Porque todos os dias que você ouve uma mensagem, o Senhor dá uma chave para você. Fechar aquela porta que o inimigo está entrando na sua vida. E abrir a porta da vitória, a porta da conquista, a porta de um novo ambiente. A porta de um novo ambiente. Veja o que diz lá em Apocalipse 3, por favor. Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Acharam? Versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Olha aí. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Volte para o versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que fecha e ninguém abre, e o que abre ninguém fecha. Ou o que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Aí ele diz: eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Irmão, é a palavra de Deus, é a chave que você está precisando. Por isso que eu ensino o povo, irmãos, a buscar durante a semana, os cultos da semana pela família, porque Deus vai dar uma chave para você abrir a porta para abençoar a sua família. Nos dias de oração por cura, libertação, Deus vai dar uma chave para você ser curado, para ser liberto. Nos domingos, Deus vai dar uma chave para aquela área que você está precisando. Na segunda, que nós oramos pela vida financeira, Deus vai dar a chave, Deus vai dar a palavra para abrir a porta que você está precisando na vida financeira. Pastor, mas eu estou sempre na igreja, pastor, eu escuto os cultos, pastor, eu oro, pastor, eu leio a Bíblia, pastor, eu vou para a igreja, já tem 20 anos. Por favor, abra lá em Lucas. Abra lá em Lucas. Abra em Lucas, você que está com a Bíblia, abra aí em Lucas, por favor. No capítulo 13, no versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Amém? Lucas 13, Lucas 13, o versículo 10 diz assim: e ensinava num sábado numa das sinagogas,
Sinagoga eram as igrejas daquela época. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Pare aí um pouquinho e preste atenção, nós continuamos já. Aquela mulher, ela tinha esse espírito de enfermidade há quantos anos? E ela andava para onde todos os sábados? Para a igreja. Isso quer dizer a mim e a você que a igreja não liberta ninguém, meu irmão. O que liberta é a palavra. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Pode ter 10 anos, 100 anos de crente, pode andar na igreja todos os dias, mas se não der ouvido à palavra, não vai se libertar. Se não pegar a chave que Deus der, não vai abrir a porta para a vida financeira, para a família ser uma bênção, para a sua vida sentimental ser uma bênção, para a sua vida conjugal ser uma bênção. Por quê? Porque está só andando. A palavra de Deus diz que ela 18 anos, e ela ia para a sinagoga todos os sábados, era a lei, era a norma, ela ia. Só que, irmãos, ela ia, e normalmente as mulheres ficavam em canto, lá separado, mas aí Jesus prestou atenção nela, porque ela ia, mas ela estava buscando entendimento, ela estava buscando uma chave. E qual foi a chave? Qual foi a palavra que o Senhor Jesus deu? Preste sua atenção, versículo 12. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua... Olha a chave aí, irmãos. Se ela não pegasse essa palavra, ela não teria sido curada. Jesus chamou a si. Jesus não chamou você a ele? Jesus não te chamou? Você não foi a ele? Então ele ó, mulher, estás livre da tua enfermidade, ó, estás livre dessa miséria, ou está livre desse problema. É a chave que você precisa. Eu contei aqui de manhã, irmãos, preste sua atenção, esses dias eu estava conversando até com Vânia, com a minha digníssima, minha esposa, a manequim de Jesus, é a Barbie de Jesus. Irmãos, eu estava conversando com ela e dizendo, você lembra dela? Lembra de Leila? Eu digo, eu falei com ela esses dias, ela até mandou uma mensagem para mim perguntando como era que eu estava. Essa Leila, uma moça, irmãos, membro lá da sede, ela passou, irmão, um bocado de ano, eu acho que quase 20 anos, 15 anos, ela tomando remédios depressivos e para esquizofrenia. Preste sua atenção nisso, porque isso pode ser uma chave que Deus está te dando. Esquizofrenia e remédio antidepressivo. Ela já estava numa fase, irmãos, que tomava 3, 4 comprimidos e não servia para nada. Para nada. O que aconteceu, irmão? Ela tinha, esses 15 anos, ela ia para um médico só um médico. Não mudava. Não mude de ambiente, em nome de Jesus, né? E esse médico só passava o remédio. Está dormindo direito? Não, vamos aumentar. Está dormindo direito? Não, vamos passar para esse agora. Está dormindo direito? Não. Irmão, 15 anos de sofrimento dela, da mãe e dos familiares. E aí teve um dia, irmãos, que ela precisou dar tanto remédio, aumentar a dose, que ela chegou lá na sede uma vez, que ela não parada, não falava com ninguém, ela só me conheceu porque eu trabalhava no projeto e ela trabalhava também, e aí ela se lembrou, e ela lembrou que eu morava também lá em cima, e Vânia morava comigo lá em cima, e ela foi lá para a cozinha, e quando me viu, pastor Joel, eu digo, o que você tem? Não sei. Aí ficava parado, eu digo, deixa eu orar por você, aí eu orei, orava por ela, agora desça, aí ela descia, ia para o culto, parado, irmão, que nem estava dormindo em pé. E aí, o que aconteceu? Preste sua atenção nisso. Não acharam mais um médico, não sei o que aconteceu com a médica que atendia ele. A mãe mudou de médico. A médica disse, olha, como eu estou começando a atender ela agora, vamos fazer os exames todos necessários. Passou os exames, a mãe fez. Quando levou para a médica olhou e disse, oxê, a sua filha não tem problema de depressão. A sua filha não tem esquizofrenia. Se foi engano aí quando fizeram isso. Os remédios é quem está acabando com ela. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse remédio
aos poucos. Durante a semana você continua dando o que estava, na outra semana você diminui mais um, depois tira de vez, todos. Nas primeiras semanas ela ficou um pouquinho, porque estava o corpo intoxicado de remédio. Irmãos, isso foi 1 mês e pouco, a menina estava liberta completamente, Jesus o libertou. Arrumou emprego, está uma bênção, irmãos. Hoje, esses dias ela estava falando comigo, ela disse, pastor, eu estou muito bem, graças a Deus. Irmão, é isso que nós vimos, irmãos, quando Deus dá a chave. Às vezes você está aí, você vai, porque eu só gosto de ir para médico fulano e tal, porque ele passa o remédio certo, e porque nunca melhorou, né? Eu tenho um advogado com causa minha, está com os documentos da herança minha, que tem 15 anos, 20 anos, mas ele está lá sempre me dando notícia. Muda de ambiente, irmão, muda, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo aqui para você, não, irmão, mas Deus deu uma palavra a você, essa palavra é a chave. Talvez isso que eu falei, esse testemunho dessa moça, seja uma chave para você mudar de ambiente. Deus dá a chave, você abre a porta e muda de ambiente. Aí fica naquilo, fica se alimentando com aquilo, fica buscando aquilo sempre. Não, esses dias eu falei com a senhora, leva a tua filha, muda, é porque a médica já tem 18 anos que a médica atende ela, essa médica só, e eu digo, e fez o que na vida dela? Mudou o que? Eu vou orar, mas se você ouvir a voz de um homem de Deus, procura pelo menos fazer uma consulta com outro médico e fazer outros exames. Depois se tu quiser voltar para isso, desse tantos de anos, cada dia pior. Aí eu contei a situação dessa moça lá de Aracaju. Tem momentos que Deus quer nos mudar de ambiente. Tem momentos que Deus quer nos mudar, irmãos, de situação. Tem momentos que Deus quer nos mudar, irmãos, de câmara, de lugar. Mas Ele dá a chave para que você abra a porta. Se você abrisse, essa mulher, irmãos, não tivesse pegado essa chave, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela, opa, eu estou livre. Ô Senhor, e aí Jesus já impôs as mãos e ela já se endireitou. Não podia de modo nenhum endireitar-se, irmão, mas Jesus deu a chave a ela, chamou ela assim. Ô mulher, tu estás livre da tua enfermidade, vem cá, vem a mim. Por quê, irmãos? O Senhor Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão, Deus está te dando uma chave, Deus já te deu uma chave, Deus já te deu uma palavra, Deus já te deu. Às vezes a pessoa, irmão, é teimoso, e dá mais ouvido, os médicos são bênçãos, é a autoridade que Deus levantou, sim, mas irmão, tem gente que dá mais ouvido à voz do homem do que de Deus, e Deus deu a chave já para você, então abra a porta, meu irmão, e segue em frente. Aí diz assim mais, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Mas ela tinha 18 anos que andava na igreja, irmão. Não é a igreja, não é o pastor, não é quando você dá ouvido ao Senhor Jesus, quando você chega ao Senhor Jesus, quando você se chega à palavra de Deus. É a chave. Fica livre de verdade. Tem aquela pessoa que diz assim, eu consegui me libertar disso, eu consegui me livrar disso. Logo, irmão, pode caminhar um pouquinho, mas aquele problema vem de novo. Agora se você disser, Jesus me libertou, eu sou livre por completo, porque Jesus me libertou. Jesus me libertou. Agora, eu consegui, irmão, a gente sozinho não consegue, porque se conseguisse, aquela mulher tinha conseguido se libertar, e de modo algum ela conseguia, irmão. De modo algum ela podia se endireitar. Qual é a situação que você está enfrentando? Qual é a vida que você está levando? Qual é o caminho que você está indo? Deus está dando a chave para que você abra a porta e realmente mude de ambiente, mude de vida, mude de situação, mude de pensamento, mude de palavras. Deus está te dando a chave. Deus está te dando a chave. Eis que eu te dou, ele diz, eis que eu pus diante de ti uma porta aberta,
Tendo pouca força, não negaste a minha palavra, não deixaste minha palavra de lado. Perdão, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meu irmão, a palavra de Deus é a chave que você precisa para sair de um ambiente de miséria, de fracasso, de estar dependente de alguém, de estar dependente de algo, de estar dependendo de uma pessoa. É a chave que você precisa, é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então pegue a chave, lembre que a chave ela abre a porta que você está necessitando. Ah, pastor, eu estou buscando aí pela cura. Deus está te dando a chave. A Isaías lá 53, né? Ele fala, é a chave para... Deus está te dando a chave. Sempre busque por essa chave. Deus deu a palavra, pegue aquela palavra e abra a porta que você precisa, porque Ele diz, e eu te darei a chave do reino dos céus, né? E tudo que tu trancares na terra é trancado no céu, e tudo que tu abrir na terra será aberto nos céus. Em outras palavras, né? Tudo que tu ligares na terra é ligado no céu, tudo que tu ligares na terra é ligado no céu. Às vezes, irmãos, Deus está te dando uma chave para que você mude de ambiente. Mude de ambiente, irmão. Mude de companhia. Sabe? Sabe que às vezes precisa disso, irmãos? De companhia. Não é companhia, irmãos. Companhia que está fazendo você sair, se afastar da presença de Deus. Companhia, irmãos, aí que está te tirando de uma comunhão verdadeira com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus. Vai colocando na tua mente. Vai colocando na tua mente. Ah, não, porque o crente. Ah, não, porque fulano de tal. Ah, não, porque o pastor. Ah, porque... Não vai para lugar nenhum. Esses dias, irmãos, eu estava vendo um cantor aí, eu não vou falar o nome dele, porque está gravando aqui pelo Facebook, e depois quando o Facebook exclui minha conta aí. Então, esse homem, ele, irmãos, estava fazendo uma live, embriagado, e aí começou a falar de todo mundo, falar mal mesmo, meteu o pau. Nos presidentes, nos governadores, nos prefeitos, depois entrou nos crentes, depois entrou nos pastores. Vocês não disse que são bons, que expulsa demônio aí, expulsa agora o Covid aí. Ô fulano de tal, aí disse o nome de um. Aí o fulano de tal, que ele não alisa mesmo, ele disse, eu não expulso de você, porque você não quer Jesus, porque você não tem temor a Deus, seu endemoniado, seu cachaceiro, você é um amaldiçoado. Aí a esposa estava de lado, ele pregando ao vivo, a esposa está de lado, não pode dizer isso não, ele disse, eu posso porque ele não tem temor a Deus, a carreira dele vai cair por terra, vai por água abaixo, por isso que não vai fazer mais sucesso. Irmão, e esses dias eu estava perguntando até a Vânia, mas que fim levou? Aí depois eu olhando, vi, abençoado, eu esqueci até de te dizer, abençoado do vídeo lá. O homem de Deus, irmãos, pode estar como tiver, mas se ele está de pé, porque Deus deu uma unção a ele, tem uma autoridade. Você lembra lá do profeta velho? Que um espírito de mentira entrou nele, mas no outro momento, um minuto depois, o próprio Espírito de Deus falou com ele de novo. O espírito de mentira entrou e disse, Deus falou comigo. Não, o anjo do Senhor falou comigo e disse que era para tu voltar. Aí quando chegou lá, que o profeta novo estava comendo com o profeta velho, Deus disse, fala para ele agora. Olha, Deus está dizendo que porque você voltou e comeu da minha casa, você vai morrer. Tá bom, irmão. Não é brincadeira não. E esse homem, irmão, saiu da televisão, saiu da mídia. Depois que eu acabar aqui, a live aqui no Facebook, aí eu falo para vocês quem é esse homem que está aí, irmão. Acabou-se, desceu. Porque, irmão, infelizmente, não adianta falar, não adianta se levantar contra o povo de Deus. Seja rebelde, Deus vai, irmão, cobrar de cada um. Seja que for pecador, Deus vai cobrar. Mas o povo de Deus é o povo de Deus, irmão. Não adianta o Satanás querer se intrometer, não, irmão, que cada vez mais, irmão, Deus faz a obra para mostrar que Ele é vivo.
Que filisteu é esse, irmão? Está achando porque é conhecido, pode falar de pastores, de crente, falando de crente e de pastores. Olha, irmãos. Perdeu, irmão, acabou-se. O homem profetizou que a carreira dele ia se acabar e acabou-se, infelizmente. Você não vê mais falar. Daqui a pouco eu falo. Irmãos, então vamos aqui. Vamos aqui, irmãos. Veja só o que a palavra de Deus diz. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O Senhor Jesus deu a chave a ela e ela pegou. Volta lá para Mateus, irmãos. Mateus. Agora nós voltamos para o versículo 16 até o 19 para nós encerrarmos e orar. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E ela se levantou, veio até a ele, irmãos. Deus está te dando uma chave hoje. Talvez ele esteja dizendo: ô mulher, estás livre. Ô homem, estás livre. Se você acreditar. Porque Pedro acreditou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E ele disse: ô Pedro, isso é uma revelação. E sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Sobre a revelação da palavra que Deus está dando a você hoje, irmão, Ele edificará a sua vida. Ele mudará a sua história. Pegue essa chave e abra a porta que você está precisando. Lembra? E eu te darei as chaves do reino dos céus. Então existem muitas portas que precisam ser abertas para você, mas Ele dá a chave. Chave é um segredo. Cada chave tem um segredo. E o segredo, irmão, vai te levar a um ambiente novo, um ambiente diferente, a uma mudança de vida. E depende de você. A chave Ele te dá, depende de você.